Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. CryptoDex, Mr. Silva aqui com vocês. Dia 6 de março de 2026, desculpa. Aqui fazemos análises simples, diretas, ligando pontos de tendência, analisando zonas de suporte e resistência, sem muita poluição na carta, sem muita ABS. E aqui a gente vai direto à carta, às cartas. Nosso foco principal é o Bitcoin. E hoje nós vamos também falar brevemente aqui do ouro. Tá ok, gente? Vamos recapitular aqui. No último vídeo eu mostrei para vocês que o Bitcoin estava mostrando uma possível reversão aqui na carta de uma semana, desculpa, aqui a carta de um mês. A gente viu aqui que o Bitcoin estava descendo aí, né? Estava colocando velas vermelhas desde outubro, né? Quando ele deu a alta dele de 126 mil. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, quando foi agora em março, quando foi finalmente em março, ele colocou essa wick aqui, que na verdade era até uma vela, não muito, se essa vela tivesse fechado vermelha, ela seria bearish também, porque isso aqui é exaustão de compra, mas na verdade houve aqui uma reversão aqui de relação à compra e venda no mercado, e ele começou a subir, né? Temos aqui uma vela verde em abril, e agora maio a gente abre com uma outra vela verde. E mostrei para vocês também que o Bitcoin, com isso aqui, ele quebrou um canal paralelo aqui, olha, gigantesco que ele começou a formar lá em outubro. Vamos aqui para a carta de uma semana, que dá para ver melhor. O Bitcoin, claramente, ele quebrou esse canal paralelo e confirmou, né? Temos aqui três velas. Na verdade, aqui em abril ele já havia fechado acima ali, né? Meio quase que na tangência, mas ele já havia fechado uma semana acima do canal paralelo. Quando foi na semana seguinte, começando no dia 20, ele fechou acima. Aqui ele fechou acima, depois abriu acima e confirmou o fechamento acima. Teve aqui uma vela vermelha aqui nessa terceira semana de abril, e agora em maio ele abre para cima de novo, confirmando que houve uma quebra desse canal paralelo aqui que a gente vê nitidamente, né? E deixa eu fechar esse canal paralelo, e como eu mostrei para vocês, o Bitcoin estava dentro de outro canal paralelo que, na verdade, parte até de uma bandeira do urso, né? Tivemos aqui uma bandeira do urso aqui, e aqui ele formou outra bandeira do urso, e quem sabe, gente, ele quebra essa bandeira do urso aqui e ela não vai ter mais validade, né? Indo aí para uma formação de tendência bullish. Então estamos aqui na carta de uma semana, estamos querendo quebrar esse canal paralelo, que seria a formação de uma bandeira do urso. Vamos para a carta de um dia, vamos ao que interessa. A gente tinha anteriormente uma resistência bem forte aqui, que ele quebrou dos 76 mil mais ou menos, e agora o que a gente está buscando? Estamos buscando a gap, como eu já tinha mostrado para vocês aqui em vários outros vídeos. Estamos aqui, ó, quase fechando a gap, que tem o topo em 83.730. E o que pode acontecer aqui eventualmente, gente? A gente pode continuar a nossa subida até 85, né? E aí o que a gente tem? A gente tem lá, né, o que eu mostrei para vocês, uma forte reversão do Bitcoin, com uma tendência de alta. Ele quebrando esses 95, confirmando acima, ele pode subir até aqui, ó, os 97.100. Ele pode vir aqui de novo, que a gente vê aqui, olha. Aqui vai ser resistência, e vai ser também a última alta aqui que ele deu nesse período, né? 97, quando ele caiu lá dos 126, ele veio aqui, parou justamente aqui nesse ponto que foi suporte para ele, os 80 mil, que a gente quebrou agora, que também era uma resistência. Quebramos os 80 mil, já estamos dentro aqui dessa faixa de preço do 80 a 85 que eu expliquei, que foi depois aqui que ele subiu dos 80, ele parou aqui nessa faixa de 85, que foi um suporte, e agora ele entra dentro do quadrado, do retângulo verde, que é a nossa zona da gap. Ele está prestes aí a fechar a gap, podendo ir até os 85, que vai ser uma forte zona de resistência. Então, caso ele quebre os 85 e confirme acima dos 85, a próxima parada do Bitcoin provavelmente vai ser aqui nos 97. Caso isso não aconteça, ele chegue aqui, feche a gap, ou vá até os 95 e a resistência seja muito forte, ele comece a cair. Inicialmente vamos ter aqui os 76.190 como suporte, e temos aquela outra zona nossa aqui, gente, que é essa aqui. Eu vou até estender ela aqui agora para o presente, aqui para onde a gente está. Que aí já começa de novo 74, que foi uma resistência forte que o Bitcoin sofreu.
agora vai ser um forte suporte, e o fundo do canal aqui, do fundo dessa zona de preço, que é 60 mil dólares. Lembrando, temos duas gaps também aqui abaixo agora, uma aqui na casa dos 69 e uma na casa dos 67. Então o Bitcoin, se ele reverter aí e começar uma venda forte, o Bitcoin pode chegar até, peraí, essa carta do Coinbase, vamos voltar para a carta do Kraken, o Bitcoin pode chegar até os 60 mil, tá bom, gente? É isso aí com o Bitcoin e o ouro. Vamos lá, o que aconteceu com o ouro? O ouro eu tinha mostrado, já tem muito tempo que eu que eu falei sobre o ouro, mas eu tinha mostrado para vocês aqui essa linha de tendência que começava aqui em 2008, que o ouro quebrou. Depois, quando voltou a subir de novo, aqui em 2019, ele começou a formar outra linha de tendência que ele quebrou de novo, e aí finalmente ele vai e começa a subir aí vamos botar aqui, a partir de 2023 ele começa essa subida, né, que a gente já sabe até onde foi. E o que eu plotei aqui também, gente? Plotei essa linha amarela, que são duas altas do ouro, né, de 1980, uma aqui de 2011, foram duas altas que o ouro teve, e aqui ele teve um pouco de dificuldade para romper essa alta aqui em 2024, que ele acabou rompendo, né? Não a alta, mas essa linha de tendência, né, que unia as altas anteriores. O ouro acabou rompendo essas altas, inclusive ele aqui havia formado o que a gente chama de cup and handle, né? É uma xícara, né? É uma xícara invertida, quer dizer, na verdade é uma xícara, quando a xícara invertida é bearish, no caso aqui a xícara não estava invertida, eu vou até mostrar aqui para vocês de curiosidade, vamos ver se dá para fazer, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente aqui, eu esqueci de procurar antes, vamos ver se eu acho rapidamente aqui seria mais ou menos isso aqui, ó, cup and handle, ele fez isso aqui, ó, ele fez um. E aí o segundo foi aqui, ó, cup and handle, tá vendo? É uma xícara. Então o ouro fez essa xícara aqui, que isso foi mais ou menos lá em 2000 e... Isso foi aqui, ele começou aqui em 2011 e ele quebrou o cup and handle só em 2024. E aí aqui é o targeting, né, o resultante dele, olha aqui, que coisa curiosa, né, gente? Isso aqui é técnica, né? Isso aqui, olha, ele não foi até... era para ser aqui, né, a quebra, né, a resultante desse cup and handle, ele passou, inclusive, um pouco, 3.400, e aí se a gente for aqui para a carta de um dia, nesse cenário, olha o que acontece, gente. O ouro aqui, ele forma o que? Ele forma uma bandeira do touro, desculpa. Ele forma uma bandeira do touro, mais ou menos aqui assim. Aqui assim ele começa a formar uma bandeira do touro, que é aqui, olha, tá aqui a bandeira, e a resultante dessa bandeira do touro, a gente vê, né, às vezes ele não vai exatamente até lá, mas olha só que interessante. Isso aqui é pura técnica da carta. Vamos limpar isso aqui. E vamos ver aqui o que aconteceu com o ouro subsequentemente. Quando eu falei com vocês, acho que na última vez, sobre o ouro estava dentro desse canal paralelo, ele quebrou o canal paralelo, foi até lá os 5.600, voltou para dentro do canal paralelo, que virou resistência. Ele acabou que ele começou a cair de novo, né? Isso aqui foi no março de 26, ele começou a cair, caiu. Aí olha o que houve, ele veio até essa zona de preço aqui, que agora vai ser suporte, 4.100, né? E aí ele voltou a subir. Ele conseguiu furar aquela linha lá que começa em 1980. E aí o que aconteceu? Aí ele volta a cair, essa linha serve de suporte, agora ele caiu de novo. Ele está retestando a linha. Então o que pode acontecer aqui? O ouro, caso ele não consiga romper essa linha, ou se ele romper, a próxima zona de resistência do ouro vai ser aqui a parte de baixo do canal paralelo, que se a gente traçar uma linha reta, começa em 5.043 dólares e vai subindo. Caso o ouro não consiga romper essa linha aqui de resistência agora, né, a compra do ouro não volte ao patamar que estava, espera que deixa eu ver que minha carta aqui deu a carta, agora sim, não, a carta, deixa eu ver se eu consigo, às vezes dá um bug aqui no TradingView. Tá vendo? A carta saiu do foco, gente. Mas vamos lá. Eu vou botar aqui de volta para a carta
data de um mês. E aqui a gente vai ver, aqui voltou, aqui a gente vai ver o que está acontecendo. Então temos aqui agora as linhas de suporte do ouro. As zonas de suporte do ouro vão ser aqui, ó. Ele está aqui nessa zona de 4.600, próxima zona de suporte do ouro 4.000, e aí temos aqui a confluência, aqui o ouro sofreu uma forte resistência, que agora vai ser suporte, 3.500, podendo vir para a segunda linha aqui, que é a, né, eu diria que ele vai até essa confluência aqui, se ele tiver que reverter. Sendo que a rede, né, como a gente diz lá no, né, como tem no circo, né, o trapezista lá e tem a rede para segurar o trapezista, a rede vai ser aqui nessa faixa de 2.400, que é oriunda das duas altas que eu mostrei para vocês aqui. Então essa é a situação do ouro, tá aqui, olha, essa daqui vai ser a rede do ouro aqui, ó, que une as altas de 1980 a alta de 2011. Quando a gente vê aqui 2024, ele foi uma resistência, o ouro conseguiu quebrar, e agora isso aqui vai ser a última o último grande suporte que o ouro vai vir a ter, caso ele não pare aí a queda dele, 2.400 dólares. Então essa é a situação do ouro. Mr. Silva aqui com vocês. Dê seus likes, inscrevam-se no canal, passe para os amigos e para as amigas que gostam desse espaço. Gente, por gentileza, dê os likes lá no canal, que isso ajuda o nosso algoritmo, ajude o canal a crescer. Nosso canal aqui é informação honesta, simples, direta, baseada em técnica, sem achismo, sem poluição. E é isso, bom fim da... estamos no meio da semana, né? Um bom resto da semana aí para vocês. Assim que o Bitcoin fizer mais algum movimento relevante, a gente volta. E até o próximo vídeo. Mr. Silva aqui com vocês.